Saúde o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala, mais uma vez o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma mensagem, uma palavra poderosa aos nossos corações. Aquele ou aquela que estiver ouvindo ou assistindo pelo YouTube, que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta e ative a opção de todas. Me ajude a fazer a obra missionária, porque Jesus está voltando. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30. Quem quiser pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Marcos capítulo 7, versículo 24 até o versículo 30. Glória a Deus. Que tem o tema A Mulher Cananeia. Diz assim a santa palavra do Senhor: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Glória a Deus. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Senhor, sim, Senhor. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu dela. E Jesus respondeu para ela: Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Vou repetir o versículo 29 e 30. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus estava andando ali pela região do território, pelos territórios de Tiro e de Sidom, que eram outros países que não faziam parte de Israel. E ele entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, naquela casa. Mas lembra da parábola que Jesus contou? Que não tem como acender uma luz e colocá-la debaixo da cama. Provavelmente você vai colocá-la em cima da mesa, Não tem como quem é luz se esconder, mas sim, ele fica como se estivesse no alto de um monte para todos verem. Jesus tentou se esconder, mas Jesus, o nosso Salvador, ele é luz. Ele é a própria luz, não tem como ele se esconder. Enquanto ele estava aqui na forma humana, porque as pessoas falavam dele. Ele curava, ele libertava, ele transformava, ele ressuscitava, ele fazia todo tipo de milagre. Glória a Deus. Mas Jesus tentou se esconder para que ninguém soubesse, porque a missão dele era cumprida principalmente em Israel. Então, como ele entrou em território estrangeiro, ele tentou se esconder, mas não pôde se esconder, porque uma mulher, aleluia, cuja filha tinha um espírito imundo,
ouviu falar dele e foi e lançou-se aos pés de Jesus. Ela ouviu que Jesus estava ali na região. Ouviu que Jesus estava ali naquele lugar. E foi e lançou-se aos pés de Jesus. Quanta gente, né? Tem ouvido, Deus está naquele lugar, Deus opera naquele lugar, Deus é na vida de fulano, Deus é com ciclano, mas não procura ajuda, né, com o servo, com a serva de Deus que verdadeiramente vive a palavra de Deus. Que muitos, né, infelizmente estão de capa, muitos obedecem alguns versículos que agradam a eles, mas o resto da Bíblia não obedece. Muitos vivem uma vida mundana, né, uma vida de veste mundana, um palavreado mundano, um caminhar mundano, e diz ainda que é servo e serva do Senhor, mas naquele dia o Senhor vomitará, infelizmente. Mas quem é luz, quem tem a luz de Cristo, ele disse: enquanto eu estive na terra, eu fui a luz da terra, mas agora agora vocês, meus discípulos, meus apóstolos, meus seguidores, vocês são a luz do mundo e sal da terra. Então quem tem luz não tem como se esconder. Aleluia. E ela foi até Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue também, que soube que ele estava passando ali na região, foi até ele, tocou nas suas orlas, das suas vestes, nas orlas das suas vestes, e foi curada. Glória a Deus. Aleluia. E da mesma forma essa mulher. E para quem não conhece essa palavra, essa passagem, né, a qual nós lemos, e Deus está falando com ela nessa noite, através dessa passagem, quem lê assim e não medita no Espírito, não tem interpretação divina, acha que Jesus foi ignorante, mas não foi. Vamos estar lendo a palavra, e Jesus vai falar conosco. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação. Ela era grega, não fazia parte do povo de Israel. Era sírio-fenícia, era de outra nação, era do povo grego. E ela rogava que ele expulsasse de sua filha o demônio. Ela implorava: Senhor, vai até a minha casa, expulsa o demônio que está na vida da minha filha. E olha o que Jesus respondeu aqui, onde muitos leem e acham que Jesus foi ignorante, assim como aquela passagem que Jesus disse que a família dele não era a mãe, as irmãs, os irmãos, não, mas sim todo aquele que obedece ao Pai e faz a vontade do Pai. E que Jesus disse para ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que Jesus quis dizer? Eu vim primeiramente para Israel, depois que eu fizer as minhas obras em Israel, aí agora eu vou para as outras nações, eu vou para os outros povos, mas primeiramente eu vim para Israel. Tanto que Isaías, se eu não me engano, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Israel rejeitou o Senhor. Aleluia. Isso que Jesus quis dizer. Jesus não quis chamar ela em si de cachorro, né? Ou de cachorrinho, ela e os filhos, não. Jesus quis dizer: primeiro eu vim para Israel e depois para os outros povos, né? Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus disse: não está certo eu deixar de curar no meio do povo de Israel para ir curar no meio dos gregos, no meio das outras nações. Não está certo. Primeiramente eu vim para Israel. Mas olha a resposta da mulher, que foi testada, né? Que ela poderia ter entendido realmente que Jesus estava chamando ela de cachorrinho. Mas olha a resposta dela. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Senhor, sim, Senhor. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. Ela concordou, ela falou: sim, Senhor, o Senhor está falando a verdade. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela disse: sim, Senhor, o Senhor está certo no que o Senhor falou. O Senhor veio primeiro para Israel, mas também nós comemos daquilo que sobra, aquilo que vem para Israel, né, de milagre, é o que sobra que vem para nós. Aquilo que vem de cura para Israel é o que sobra que vem para nós. Eu vou provar que foram poucas curas, né, fora de Israel.
A Bíblia diz, conta a história de quem? De Naamã, que era sírio também, que foi curado. Mas é um caso ou outro. Aquela mulher, a viúva de Sarepta, que alimentou Elias, ela também recebeu um milagre. E ela fazia parte de Sidom também, não fazia parte de Israel. Era de outra nação. Mas é poucos casos, então as outras nações ficavam com aquilo que sobrava. Israel sempre ficava com a parte principal dos milagres, das curas. E as outras nações recebiam aquilo que sobrava da parte de Deus. Aquilo que sobrava da parte de Deus para elas, elas recebiam. Por isso que a mulher falou: mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Primeiro ela concorda: sim, Senhor, eu concordo, o Senhor está certo. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos, né? Em outras palavras também, se formos levar para o pessoal, se Jesus tivesse realmente, como muitos, né, na sua ignorância, acha que Jesus chamou ela de cachorrinho, mesmo que tivesse chamado, olha a resposta dela. Ela falou: mas o cachorrinho come daquilo que cai da mesa do seu Senhor. Aleluia. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Os cachorrinhos comem a sobra, Senhor. Então tem misericórdia dos cachorrinhos também. Assim como o Senhor está tendo misericórdia dos filhos, que é Israel, tem misericórdia também dos cachorrinhos, que é as outras nações, que é os outros povos, que pega aquilo que sobra da parte de Deus para eles, porque o principal vai para Israel. E o Senhor responde para ela: então ele disse-lhe, olha o que Jesus respondeu para ela, por causa dessa resposta dela: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. Então Jesus responde, Jesus gostou da resposta dela. Jesus disse: por causa dessa palavra, pode ir para casa, porque o demônio já saiu da tua filha. Por causa da resposta humilde, porque ela entendeu que o Senhor estava falando a verdade, porque ela entendeu que o Messias veio primeiro para Israel e depois para as outras nações, para os outros povos. Ela entendeu que Jesus era a prioridade dele, era Israel, mas nem por isso ele ia deixar de curar, aleluia, ou libertar as pessoas das outras nações. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso e santo. Jesus uma vez fez essa comparação. Ele disse: quantos leprosos, né, havia em Israel na época de Naamã? Vários. Mas Deus enviou a cura para Naamã, o sírio, e não curou os de Israel. Então quando Deus queria, ele curava os de fora também. Então Deus não veio só para Jesus, não veio só para um povo, veio primeiramente para Israel, mas também veio para as outras nações, não só para Israel. Jesus também falou: quantas viúvas havia na época de Elias, mas Deus enviou Elias até a viúva de Sarepta, que habitava em Sidom, em outro país. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio primeiro, Jesus vê Jesus, não a pessoa de Deus, mas sim Jesus veio primeiro para os judeus, mas também veio para as outras nações, porque através dos judeus a palavra e a salvação, que é Cristo, que veio também, né, nasceu no meio dos judeus, veio para nós, primeiramente para Israel e depois para nós. Mas de forma nenhuma o Senhor nos deixou do lado de fora. Por isso que ele conta a parábola do filho do noivo, que enviou os convidados. Aqueles primeiros chamaram eles disseram que não ia. Ele representa Israel, porque Israel rejeitou Jesus. Então ele falou: agora eu vou chamar outros convidados, né? Os aleijados, os coxos, os famintos, os enfermos. E esses, o filho do noivo, né? O filho do rei, perdão, chamou. E eles foram para aquela festa, para aquele banquete. Então, esses segundos convidados que chamou, né, o filho do rei, que o filho do rei chamou e foram para a festa, representam as outras nações, os outros povos, porque Jesus veio para Israel, Israel rejeitou. Então Jesus aí agora foi chamar as outras nações para perto dele, e as outras nações aceitaram e vieram para perto do Senhor. Israel até hoje encontra-se afastado do Senhor,
Mas os segundos convidados, que somos nós e as outras nações, se achegaram ao Senhor para a glória de Deus. E com uma palavra, Jesus falou: vai, por causa da tua resposta, por esta palavra, vai, e o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Pois o demônio já tinha saído. Jesus fez como lhe falou para aquele centurião: vai, que o teu filho ou o teu servo, não sei ao certo, vai que ele está curado. Vai, que o teu servo está curado. Foi o filho, mas Jesus falou: vai que ele está curado. E para essa mulher Jesus falou a mesma coisa: vai, que a tua filha já está liberta. E quando ela chegou lá, a filha estava verdadeiramente liberta. Mas se ela fosse uma pessoa arrogante, ia dizer: ah, Jesus me chamou de cachorro. Jesus nem queria chamar, Jesus só fez uma comparação do povo de Israel e as outras nações. Se ela fosse ignorante, ela falasse: não, ele me ofendeu, então eu vou para casa, não quero mais saber de receber nada da parte dele. Ela ia perder a bênção, né? Então às vezes a gente tem que ouvir coisas mesmo que não agrade a gente, mas relevar, porque dependendo da nossa reação, a gente recebe a bênção ou perde a bênção. Se alguém falar algo que a gente não gostou, a gente reagir mal, ficar com raiva, a gente perde a bênção. Mas se alguém falar algo que a gente não gostou e a gente relevar, deixar pra lá e ainda ajudar aquela pessoa quando ela precisar, aí sim a bênção de Deus vai estar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas mãos. Porque Jesus disse para Pedro que devemos perdoar até 70 vezes 7 vezes, e se for preciso em um dia. E na vida temos que perdoar sempre para alcançarmos a nossa salvação. Então guarde essa palavra, que Deus os abençoe. Na pessoa de Jesus.